Programa Prosa desta semana, gravado aqui no Largo dos Amores, em frente ao Centro Cultural e Histórico aqui de Itapetininga. E recebemos Carlinhos Feitjenberg, que é o proprietário da Feitjenberg Defumados, uma das marcas mais tradicionais e conhecidas de Itapetininga. Carlinhos, obrigado por você ter vindo aqui para conversar com a gente. Tudo bem com você? Tudo bom, boa noite. É um prazer estar aqui, estou sempre às ordens para tudo que você precisar. Prestigiar a televisão de Itapetininga, que é uma riqueza da região, né? Sem dúvida. Carlinhos, vamos começar por você contando essa história dos Feitjenberg, vindo para Itapetininga, da sua família, falar dos seus pais. Conta pra gente a história da sua família. É a história do meu pai. Ele nasceu em 30 de novembro de 1911, numa cidadezinha chamada Santigallen, do lado de Zurique, muito pertinho de Zurique. Inclusive eu fui visitar faz pouco tempo, fiquei muito emocionado e vi como é bonito a Suíça, né? É muito pertinho de Zurique e uma cidade pequenininha. Meu pai nasceu do lado de um lago que divide a Alemanha com a Suíça. Então é um lugar muito bonito, eu fiquei muito emocionado. Depois eu fui do lado que ele nasceu, é uma vilinha, do lado já tem o centro cultural que é famosa pela indústria têxtil, inclusive internacionalmente. Tem uma biblioteca também internacional que é muito famosa, em Santigallen, do ladinho de Zurique, lá que meu pai nasceu. E ele veio para o Brasil por causa da crise, depois em 1925, e foi para São Paulo. Quando ele chegou no Porto de Santos, ele viu a bandeira brasileira, queria saber o que estava escrito, não sabia falar uma palavra de português. Ele viu Ordem e Progresso, falou: esse vai ser o lema da minha vida. Meu pai sempre falava isso. Inclusive eu falava depois para ele: vai visitar a Suíça, pai, vende uma casa. Não, minha pátria é aqui no Brasil, nunca vou sair daqui. Daí ele fez aquilo que ele viu na bandeira, até o fim da vida dele sempre. Inclusive na hora que tocava o hino nacional, quando o Brasil ia jogar, ele levantava e punha a mão no coração. Ele falava: o pai, é um jogo, simplesmente. Falou: não, o Brasil é a minha pátria. Daí ele veio para Itapetininga e adotou essa cidade, né? Mas ele sofreu muito, porque ele chegou aqui no Brasil com 14 anos, foi trabalhar na indústria siderúrgica, né? Em São Paulo, na Moca, eu acho. E começou a trabalhar e ele perdeu a mãe com 2 anos. E meu avô casou de novo. E parece uma história da Cinderela, porque ele sofreu muito. Ela teve mais 2 filhos e meu pai era renegado, né? Meu pai tem que fazer todo o serviço de casa, trabalhava na siderúrgica, chegava, tem que lavar prato, fazer tudo o serviço doméstico na casa. Então ele se sentia muito reprimido, né? Com 17 anos, ele sofreu um acidente muito grave na siderúrgica, que era uma espécie de um funil que derretia ferro e tinha que encaixar num aro, e quando abriram a torneira do ferro líquido, uma gota muito grande caiu e caiu dentro da bota dele, pegou fogo. E ele pulou no tanque de água, não largou ali enquanto não seguraram, senão ele ia queimar todos os companheiros. Daí, quando alguém segurou, ele pulou no lago, o ferro soldou dentro da bota dele, pegou fogo, tudo, ele ficou no hospital. Daí, logo que ele sarou, ele abandonou a família, porque estava sofrendo demais, e foi trabalhar com carnes no Paraná. E aprendeu a lidar. Ali que ele começou a aprender a lidar com carne, com defumado, com tudo. É uma história muito triste, a história o começo do meu pai foi muito sofrido, ele tinha muita garra para conseguir vencer. Daí, depois ele voltou para São Paulo, em São Paulo tinha um armazém, uma espécie de um armazém, até eu lembrava do seu Lavo, quando meu pai contava aqui, parecia o armazém do seu Lavo, que ali reunia empresários e quem estava procurando emprego. E tinha um senhor chamado seu Augusto, daqui de Itapetininga, que estava procurando um açougueiro em São Paulo. Daí ele trouxe meu pai para Itapetininga. E esse cara era não era muito certo nas contas e não pagava meu pai. Meu pai ficou morando lá e não pagava ordenado meu pai. E de repente, esse cara estava ruim de finanças, simplesmente estava devendo 1 ano e meio para o meu pai. E ele pegou e falou: ó, fica aí tudo que tem por troco do salário, você toca aí, que era alugado lá onde tem hoje, até hoje. Daí meu pai começou a tocar. O que ele recebeu era faca, era material de utilidade, coisas de pouco valor, mas ele começou o negócio. Daí ele começou 3 vezes. A primeira vez
pegou fogo na estufa que era de madeira, queimou tudo, perdeu tudo. O cometa, ali onde é o cometa, hoje agora nem é cometa mais, tinha uma plantação de algodão. Então estava muito frio, as torceiras de algodão vieram e queimaram a estufa onde estava toda a linguiça, perdeu tudo. Daí ele começou de novo, se reerguer, papapá, a segunda vez. Estava uma noite muito fria também, pegou fogo na plantação de algodão de novo. E ele ficou de madrugada inteira olhando para não queimar de novo. Pegou uma pneumonia, ficou 30 dias no hospital. Perdeu tudo de novo. Terceira vez que ele... Daí ele veio embora e continua até hoje. Mas daí é uma história muito triste, né? Daí que ele começou a... O cara que era dono, proprietário, falou, eu vou vender para o senhor. Meu pai falou, não tem dinheiro para comprar. Falou, não, mas o senhor é uma pessoa honesta. Estou vendo que o senhor é uma pessoa honesta. Eu vou confiar no senhor, o senhor paga a prestação. E esse senhor lá ajudou muito meu pai. E meu pai pagou a prestação e comprou o prédio. Daí ele só começou a subir na vida. E trabalhando sempre com muita... Naquele tempo não tinha inspeção nenhuma, né? Tinha a cistercose, que era terrível. Que as pessoas não tinham higiene nenhuma, que criavam porcos e não tinha banheiro. E então ele ia comprar porcos, via que não tinha banheiro. Então a cistercose é uma doença que passa do porco para a gente, quer dizer, ela tem um ciclo intermediário. Então meu pai começou a fazer uma inspeção nos animais vivos. Hoje você conversa com veterinários, os veterinários nem sabem o que é isso. Então eu comecei a fazer isso também depois, quando eu comecei a ficar molecão. A gente fazia inspeção no animal vivo e depois que vinha do matador, fazia a inspeção no animal morto. E Itapetininga ficou conhecida como a cidade da cistercose, tanto que tinha esse cerco que dava solitária no ser humano e no animal da pipoca. A cistercose é a tradicional pipoca. Então meu pai fazia essa inspeção e todo mundo queria vender porco com meu pai, porque meu pai era muito chato, exigente, exigia tudo isso. Então meu pai tem que pagar mais caro para fazer esse tipo de inspeção, mas ele vendia um produto que não tinha perigo de passar nenhuma doença. E tinha até alguns comerciantes que tinham açougue que compravam esses porcos que meu pai condenava para fazer linguiça. E a cistercose é uma doença que, se cozinhar a carne de porco, ela não mata o bicho. Tem que cozinhar umas 5, 6 horas para matar. Então era uma coisa que disseminava muito. E, por exemplo, uma senhora que ia no banheiro de noite, por exemplo, no sítio, uma senhora de idade, se ela estava com a solitária na barriga. Ela ia no banheiro, saía no mato e a mão dela ficava suja, né? Ela não desinfetava a mão, esquecia de lavar as mãos, podia pegar um pedaço de pão e comer alguma coisa. O que acontecia? Acontecia que o vírus, aqueles ovinhos da solitária, iam para o cérebro, que dava o olho, que dava cistercose no cérebro e nos olhos, e ficava cego. Uma doença terrível, que hoje, graças a Deus, está praticamente extinta. Porque se você comprar um porco onde tem inspeção federal, não tem perigo nenhum. Hoje o porco tem mais higiene que muitas casas, que toma 2 banhos por dia. Você não consegue visitar uma granja, porque você tem que pôr roupa, tomar banho, tudo. Então meu pai ficou conhecido e ele era muito chato para comprar porco, tinha que pagar mais caro. Mas tudo isso deu a fama para ele de vender coisas boas, saudáveis, que naquele tempo não tinha nenhuma inspeção. Eu também aprendi a fazer isso desde moleque. Apesar de toda essa inspeção que ele fazia no animal vivo, quando a gente chegava o porco morto, a gente pegava e examinava o coração, aqui, ó, o maxilar, que tinha nos músculos que tem a cistercose, é visto a olho nu, e embaixo da fralda da costela, sempre tinha. E eu aprendi isso, então a qualidade do nosso produto nunca teve esse problema. Então a gente ficou conhecido por tudo essa coisa que Itapetininga era conhecida em Sorocaba como uma cidade onde todo mundo tinha solitária. Uma coisa impressionante. Então, Carlinhos, a tradição dos defumados Feitenberg surgiu com o seu pai. Ele que criou essa, vamos dizer, tecnologia onde tinha qualidade. E aí eu também quero que você conte um pouquinho desse diferencial, porque é um produto também muito saboroso, né? Que eu acredito que, claro, que paralelamente à qualidade da saúde, mas hoje os defumados Feitenberg, eles são conhecidos até fora do Brasil como uma marca de Itapetininga, né, importante. Então, queria que você contasse um pouquinho dessa história aí de quando que
o negócio deslanchou, realmente se tornou único e famoso. Bom, meu pai, ele fazia as linguiças defumadas, né? E eu aprendi tudo isso com ele. E ele fazia bacon também. E é só esses dois produtos que meu pai fazia. E em 1999 eu comprei a parte do meu irmão, que é o Eloy, que a gente trabalhava junto. Daí eu fui fazer diversos cursos. Botei todos esses cursos no liquidificador e inverti muitas coisas que tem nos livros de culinária e fazia uma coisa única que ninguém nunca vai fazer igual. Porque tudo aquilo que eu sabia, com o que eu aprendi, eu coloquei uma coisa diferente. Por exemplo, vamos falar do salame. O salame é feito com a carne da nuca do boi, que é uma carne dura. E eles colocam uns quadradinhos assim de toicinho para ficar macio. O que eu fiz? Eu inverti toda a ordem. Eu peguei a carne mais macia do porco, que é a cabeça do lombo, que é a copa lombo, e não pus toicinho. Então ela ficou, só de porco, é completamente diferente e uma defumação natural e suave, que deixa um produto completamente diferente. E assim eu fui fazendo em todos os produtos. E o Rogério, meu filho, foi me ajudando já. Então a gente desenvolveu cada tipo de produto diferente de tudo que tem nas culinárias. E a maior satisfação que a gente tem hoje em dia é que os grandes chefes de cozinha que experimentam o nosso produto, eles veem a qualidade. O povo também, mas vindo de quem vem, a essa apreciação do sabor diferente, que dá muita satisfação para a gente. E a gente está vendo agora o resultado, que muitas pessoas estão comprando, muitas firmas estão comprando de fora de Itapetininga, e a gente está vendo o resultado disso, dessa diferenciação, que é uma defumação diferenciada, uma defumação suave, que não dá sabor marrento, uma madeira também tem que ser especial, e a qualidade do produto fica excelente, né? Carlinhos, eu queria que você contasse algumas histórias, né, depois que o produto, já na época do seu pai, se tornou famoso, né? Muita gente vindo para comprar os produtos aqui do Feitenberg, né? E eu queria que você contasse de pessoas que você fez amizade, que você acabou conhecendo por causa da loja de vocês, e como é que tem sido essa relação com esses clientes? É importante isso, né? Porque o Rogério, por exemplo, participou num concurso aqui no estado de São Paulo de culinária. E o chefe de cozinha que analisou o nosso produto, que premiou a nossa linguiça, hoje é nosso freguês. O Carlos Nascimento, que é o repórter, ficou muito nosso amigo. Ele mandava buscar linguiça de São Paulo para fazer o churrasco com os amigos. E ele ficou muito meu amigo, né? Que a gente conversava, é uma pessoa muito simples. Seu pai era muito amigo dele, né? Era uma pessoa muito simples, uma pessoa excepcional. E ele teve recentemente, agora conversando comigo, nossa, graças a Deus ele sarou, que ele estava doente. Mas ele é uma pessoa excepcional e fala muito bem do nosso produto, faz uma propaganda pra gente tremenda. É uma pessoa do bem mesmo, ele é uma pessoa muito simples, apesar de toda a competência que ele tem no jornalismo. Eu lembro quando ele teve o atentado nas torres, ele ficou acho que umas 8 horas no ar na TV Globo falando tudo, quer dizer, era o máximo de reportagem. Ele é muito meu amigo, viu? Eu gosto muito dele. Carlinhos, e outra coisa que a gente percebe interessante, que é um negócio mais ou menos de uma raiz antiga, né? Que você trabalhar com defumado, né? Que para uma época mais antiga era, vamos dizer assim, fundamental. E hoje, vocês, como você falou, estão renovando, né, a forma de produzir. Fala um pouquinho como é que tem sido o futuro dessa tradição de produzir os defumados. Pois é, agora eu passei tudo pro Rogério, graças a Deus, né? Eu tenho um filho excepcional, aliás, os dois. Só que quem está no ramo é o Rogério. O outro, meu filho, o Leandro, é o chefe do IBGE de Itapetininga, né? Muito competente também. Os 2 presentes que Deus me deu, os meus filhos, minhas noras, meus netos e a minha digníssima esposa Marta. Sempre fui muito abençoado na família pelas pessoas. Mas o Rogério está seguindo a tradição da família certinho e ele adora o que ele faz. É uma coisa muito difícil, muito complicada para manter essa tradição, a qualidade. O problema maior que tem é você crescer mantendo a qualidade e fazendo um produto artesanal, sem industrialização, né? Sem aquela massificação.
manter esse negócio do artesanal, que é muito importante. É isso que a gente percebe a diferença. É uma coisa difícil de manter, porque... Mas atualmente está tendo uma nova valorização para esse tipo de produto, né? Coisas feitas como você falou, artesanal, e também acaba você tendo um controle maior na qualidade da sua matéria-prima, como vocês fazem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho hoje embora você sempre estiveram aqui em Itapetininga, fazendo esse trabalho aqui, como é que é esse relacionamento com esse mundo da gastronomia, que é um mundo muito sofisticado, muito glamuroso, né? E, no entanto, vocês mantêm, né, a simplicidade e a tradição de vocês, né? É uma coisa complicada. Agora mesmo, a gente está vendendo para hamburguerias, muitas hamburguerias de Campinas. A gente está fazendo, eles fazem hambúrguer com o nosso bacon. Então, o cara tinha uma loja, agora já tem 4. Então, é complicado, mas você tem que manter aquela qualidade. É uma coisa diferencial. E os chefes de cozinha estão sempre, a gente está sempre vendo, a internet é uma arma tremenda hoje em dia, né? Porque a pessoa vem lá de fora, fala, não, eu quero ver, você é o único que faz cáscara desse jeito, o único que faz o joelho de porco assim, diferente. Vem gente de Blumenau, de Pomerode comprar joelho nosso. É lá que é a terra disso aí, né? Então, e os caras falam, puxa vida, seu produto é diferenciado, não tem igual. Mas a gente tem que não dormir no ponto nem um instante, nada. Você tem que ficar sempre atento para manter essa qualidade. Mas vamos falar um pouquinho dos Feitzenberg. E a vinda do seu pai, ele veio sozinho, né? E você... E os seus parentes, os parentes do seu pai, vocês conseguiram, nessa viagem que você fez, ou posteriormente, algum contato? Tem... Feitzenberg continua lá na Suíça? Tem algum contato? A gente, pela internet, tem um parente na Áustria, que ele lida com carro, acho. O meu filho e o Gustavo, filho do meu irmão, tem contato com ele, sim. Mas meu pai veio de navio, né? Meu pai, a madrasta dele e os 4 filhos. Um deles foi se estabelecer em Goiás, o Luiz. Inclusive, o filho dele foi campeão brasileiro de motociclismo, Kurt Feitzenberg. E o meu filho tem contato com eles pela internet. Depois o meu pai tinha mais 2 irmãs também que já faleceram todos já, né? E a gente sempre tinha algum contato. Mas na Europa mesmo, que eu sei, só tem esse moço, que eu não me lembro o nome direito dele, que meu filho e meu sobrinho têm contato com ele. Lá na Suíça eu procurei, viu? Peguei a lista telefônica, não achei nenhum Feitzenberg. É muito parecido com o Feitzenberg, mas não achei. Na Áustria eu achei um Feitzenberg. E uma curiosidade, né? O suíço tem uma relação boa com os alemães? Como é que é isso? Veja bem, a Suíça é um país que fala 4 línguas, né? O alemão acho que é 67%, mais ou menos. E tem depois o francês, o italiano e o romance, que é uma língua que assim, diferenciada que tem lá, né? É um dialeto lá. Mas a Suíça ficou neutra na Segunda Guerra Mundial, né? Não sei, porque ela não quis saber. Porque ela tem alemães, tem italianos e tem franceses, né? Falando a língua francesa. Então eu acho que, por causa de falar alemão, meu pai mesmo, todo mundo conhecia por causa do alemão. E pouca gente sabia que ele era suíço. Pouca gente. Normalmente é assim, né? O pessoal chama de alemão, né, Carlinhos? E você é um suíço com alma brasileira também, né? Ai, meu Deus do céu, é verdade mesmo. Fale um pouquinho do gosto pelo carnaval. Nossa, mãe, isso a gente sempre foi muito fã do carnaval, né? A gente ia no Rio e desfilava no Salgueiro. Desfilamos 7 anos no Salgueiro, vimos o Salgueiro ser campeão, desfilamos no Explode Coração. Muita emoção, só de lembrar, né? A gente era maluco, viu? Tudo guardava o dinheiro o ano inteiro só para desfilar no Salgueiro. Quer dizer, desfilar não. O desfilar era barato, o duro é comprar o ingresso, né? O ingresso hoje está mais caro ainda. Era muito caro o ingresso. Agora, se ir no carnaval só para desfilar, no primeiro é ilusão, né? O primeiro 1, 2, 3 anos é ilusão. Depois você quer assistir o desfile, porque você passa tão depressa.
É 35 minutos, 30 minutos você já passou. Quando você pensa que vai esquentar, já acabou. Agora, quando explode o coração, quando foi aquele carnaval, foi espetacular, viu? Foi inesquecível. Carlinhos, é bonito você contar esse amor do seu pai pelo Brasil, né? E também a gente sabe que vocês têm uma relação muito forte com Itapetininga. Eu queria que você falasse um pouquinho da relação, da sua relação com Itapetininga, o que representa a cidade para você, o que você pode contar para a gente. Pois é, a Itapetininga é a terra da gente, né? A gente sempre estudou ali no Instituto, todos os nossos colegas no Instituto, nunca saí de Itapetininga nem para estudar fora. Vou fazer uma pergunta, algum dia você chegou atrasado na aula? Não, por incrível que pareça, quando tinha aula 7, eu esperava dar o sinal da cama, saía correndo, não tomava café, nada, escovava o dente, ia no banheiro, punha o uniforme, nem penteava o cabelo, saía correndo tudo e entrava na aula, e era um dos últimos a chegar. Carlinhos, ele mora em frente ao Peixoto Gomes. Mora exatamente na frente, e a gente gosta daquela escola, né? Aquela escola era um espetáculo da vida, foi, né? O tempo do seu Átila, nossa... A gente adorava futebol, maníaco por futebol, jogava. Quando eu completei 18 anos, não era mais obrigado a fazer educação física, pois eu ia fazer, pedia para o seu ato só para participar da educação física. Depois eu fiz educação física, né? Estudei educação física, formei um time de basquete, formei um time de atletismo, eu era maluco por esporte. Mesmo ganhando muito pouco na prefeitura, dei aula na prefeitura 1 ano e meio, mas só de recreação. E fiz um time de basquete, um time de futebol. Sempre adorei essa cidade, né? É a minha cidade. Participei na diretoria do Venâncio, muitos anos, né? Ou depois fui ministro da Eucaristia aqui na Matriz. Sou da Irmandade do Santíssimo, minha mulher é ministra da Eucaristia. Então a gente tem uma ligação com Itapetininga tremenda, né? A gente ama essa cidade, quer ver o progresso dela. Que joia. Então... A história do Schweitzenberg é uma história mais brasileira do que de fora, né? Porque a gente sempre acaba achando que veio a tradição lá da Suíça, né? Mas é muito bom saber que foi o seu pai que criou toda essa tradição de vocês, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores. Falar um pouquinho dos meus filhos, por exemplo. O meu pai, né, teve 4 filhos. Eu, que continuei o ramo dele. O Eduardo, que o meu filho, o Rogério, continuou o ramo, também meu agora. E o Leandro, ele fez engenharia elétrica e foi escolhido o melhor aluno da escola do governo do estado, né? Ele fez em Guará, foi escolhido o melhor aluno da universidade, quase matou nós do coração com o prêmio. Depois o Eduardo, reconhecido internacionalmente como cientista, né? Do IBGE. Depois tem a minha irmã, que a filha dela, Ondina, a minha irmã Ondina, a filha dela fez, acho que pouca gente sabe disso, ela fez o projeto do teatro do SESI de Itapetininga. O projeto do teatro. É ela que fez. Então a gente fica muito orgulhoso de tudo isso, né? O Eloy também, o filho dele é juiz de direito. O outro é um baita profissional da área de medicina. Nossa, a gente fica muito... Meu pai deve ficar muito feliz com tudo isso, né? De ver os ramos que a família seguiu, cada um no seu, e todos fazendo sucesso, graças a Deus. Em primeiro lugar, nós devemos tudo isso a Deus, né? Que Deus é sempre mais importante que tudo. Uma raiz forte com a cidade, né, Carlinhos? Eu acho que vocês... Hoje o Schweitzenberg é uma marca que a Itapetininga conhecida, leva o nome da cidade... E vocês também, cada um na sua área, né? Como você falou, de todos dos seus irmãos e sobrinhos, né? Então é isso aí. E o futebol? Futebol, o Corinthians foi campeão, né? E está sendo muito bem, né? O Lalo que gosta, o Lalo está dando risada. Porque a gente que sofreu muito com o Corinthians naquele tempo, né? Dos 20 e poucos anos que o Corinthians não ganhava nada, a gente sofria muito. 24. 23, não é? Bom... Só tinha o Campeonato Paulista. O Corinthians perdia o campeonato, não podia ganhar mais nada, porque não tinha mais nada. Hoje não, hoje tem o Campeonato Brasileiro, tem o Campeonato Paulista, tem a Copa Brasil, tem a Libertadores, Sul-Americano. Então alguma coisa a turma ganha hoje em dia, mas naquele tempo não. Então nós sofremos muito. Hoje inverteu, né? Hoje o Corinthians está ganhando tudo. Então eu pensei, já estou feliz da vida, pensei que nunca veio isso na minha vida, o Corinthians campeão de tudo. É o time que foi mais campeão brasileiro, time que foi mais campeão paulista.
duas vezes bicampeão mundial, campeão da Libertadores, ganhou tudo. E na Suíça tem algum time Eu vi lá não? em Zurique um time lá, mas eu fui assistir um jogo, mas não sei, nem lembro o nome do time. Um estádio bonito do lado do meu hotel lá, em Zurique. Tem o Shaqiri, né, que joga hoje, acho que no Real Madrid. Isso aí. Então tá bom, nós vamos encerrando aí o nosso prosa de hoje aí com essa figura fantástica e simpaticíssima que é o Carlinhos Feitzenberg, que é proprietário aí de uma das marcas mais conhecidas aqui de Itapetininga.